Muito boa noite a todos vocês que nos assistem aqui. Mais um Lead Talks. Esse é o 37º Lead Talks nosso, hoje com um tema que eu tenho certeza interessa a todos, que é o custo Brasil e a competitividade brasileira, com um convidado mais que especial, o Jorge Lima, ele que agora é encarregado do projeto de redução do custo Brasil no Ministério da Economia. Eu vou pedir em seguida que o Furlan apresente o Jorge um pouco melhor, pois o Furlan conhece o Jorge de muitos anos. E além do Furlan, teremos nosso Roberto Gianetti da Fonseca, presidente do Lead Energia, que também é um entusiasta e conhecedor do tema. Entusiasta não, porque ninguém é do custo Brasil, mas alguém que estudou esse problema que temos aqui. Então, teremos o debate com o ministro Furlan e o Roberto Gianetti. O Jorge Lima fará aí uma apresentação inicial de 10 a 15 minutos discorrendo sobre o tema de hoje e depois vamos para o debate. Eu lembro a você que está nos assistindo para mandar a sua pergunta através da caixa de mensagem embaixo do player para que a gente possa direcionar ao Jorge Lima durante a live. Um pequeno recado, nós estamos reduzindo o número de lives agora, como o Lead está retornando a sua programação com alguns eventos híbridos e sua programação quase que normal. A gente tem reduzido o número de lives aqui, vocês devem ter percebido já, mas sempre trazendo, nós continuaremos trazendo toda semana assuntos bons, relevantes e informativos para você, associado, membro do Lead. Então, sem mais delongas aqui, já passo ao Roberto Gianetti para fazer uma saudação, que na sequência passa ao Furlan. Gianetti, boa tarde. Boa tarde, Furlan, boa tarde, Jorge, boa tarde, Johnny. Uma grande satisfação estar aqui, iniciando esse Lead Talks, e nesta quarta-feira, um tema que de fato, como você falou, não é para ficar entusiasmado, mas é para ficar sempre muito interessado, porque nós temos esse tema de custo Brasil há pelo menos 20 anos na nossa pauta. Ele evolui, mas algumas coisas melhoram, outras pioram, mas ele nunca está definitivamente resolvido, se algum dia estiver. Eu sou otimista, acho que sim, nós podemos evoluir bastante e vamos ouvir o Jorge aí, que deve ter muitas novidades para nos contar, ele que agora está lá no Ministério da Economia, tomando responsabilidade desse tema. Eu acho que vai ser uma boa live que nós vamos ter aqui. Eu tenho certeza que nós vamos trazer a todos os ouvintes aí boas informações e pensar juntos, porque não é um trabalho individual ou nem de uma pequena equipe, é um trabalho de todos os brasileiros ajudarem a nós reduzirmos, eliminarmos o custo Brasil, que pesa sobre as nossas costas, dificulta o nosso trabalho. Vamos em frente, vamos estar juntos, então, agora, nesse momento. Bom, boa tarde a todos, ou boa noite. E é um grande prazer estar aqui hoje recebendo o Jorge Lima. Quando eu tomei conhecimento que ele tinha sido contratado especificamente para se ocupar da redução do custo Brasil, fiquei muito animado. O Jorge e eu tivemos a oportunidade de trabalhar juntos durante um período, e ele tem uma vasta experiência em grandes empresas. E ele sabe exatamente o quanto dói e onde dói o excesso de custo. Custo Brasil, que pode ser um bordão, afeta a todas as torcidas brasileiras, inclusive aqueles que não torcem, porque este custo, às vezes, ele é não percebido, mas nem por isso ele é indolor. Qualquer movimento que você faça tem custo Brasil. Se você puser uma roupa, se você for lavar a mão, escovar os dentes, tem custo Brasil. Agora, se você tiver que ir para uma repartição pública, ou exportar, ou importar, ou então ter um comércio, aí então tem muito custo Brasil. E o Brasil só vai ser realmente um país eficiente no momento que conseguir juntar os esforços de todos para reduzir esse peso,
esse sobrepeso que temos, como se fosse uma mochila nas costas, cheia de pedras, chamada Custo Brasil. E trazemos o nosso Roberto Janete da Fonseca, que é um escritor e é um sofredor, tanto eu não escrevo, mas ele escreve, mas sofredor e conhecedor desse tema, estudioso há muitos anos. Jorge, eu espero que você hoje traga um alento a essa pleiade de associados do nosso LIDE que estão te esperando hoje com renovada esperança. Você deve ter visto que eu balancei até a bandeira aqui na esperança de redução do custo Brasil. Com a palavra, Jorge. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, João Dória, obrigado, Roberto, obrigado, meu ministro Furlan. Eu nunca deixo de falar meu ministro. A marca dele aqui é impressionante. Primeiramente, rapidamente, é o seguinte, eu sou otimista porque eu costumo não perder as batalhas que eu fiz na minha vida. São 10 empresas que eu fui CEO e eu nunca perdi batalha nenhuma. Então, assim, se me chamar, pelo menos um guerreiro, eles trouxeram, porque eu não sou de perder fácil. Resiliente eu sou. Tem um ano, mais ou menos, que eu conheci o Carlos da Costa e a gente teve várias oportunidades e nada ainda eu achava que era o momento, quando me convidaram para realmente ter o projeto Custo Brasil, que é tirar 1,5 trilhões, essa mandala que vocês veem atrás de mim, que comanda o nosso princípio, eu vou explicar um pouco. E aí eu achei que estava na hora de dedicar um pouco da minha vida, da minha experiência para o Brasil. O primeiro ponto que nós conversamos para a montagem do projeto com o Carlos da Costa foi: ele só vai dar certo com um setor produtivo no meio. Não existe possibilidade desse projeto andar desconectado do setor produtivo. Então, a premissa número 1 ela é essa. A premissa número 2 que eu trouxe é: não sejamos arrogantes de achar que entendemos mais que o setor produtivo. Então, não somos nós que temos que fazer o projeto tem que sair do setor produtivo. Pronto. O que nós temos é que validá-lo sob condições técnicas, numa conversa extremamente franca, entendeu? E fazer como agente do governo transitar, seja ele dentro do Ministério da Economia, seja ele nos órgãos independentes, como Receita Federal, como Anvisa, seja em outro ministério, que a Anvisa pertence a outro, e aí nós vamos comandar e eu vou explicar claramente qual é o projeto em si. Então, o que acontece? Baseado nessas premissas, nós decidimos convidar todos os setores que quiserem participar do nosso projeto abertamente. Eu já estou na 13ª live e já fiz 12 reuniões com associações, confederações, federações e também grupos empresariais, como vocês mesmos, que eu entendo como um grupo. Se quiser participar, está à vontade. Qual que é o nosso sistema para ele ser bastante objetivo e dar resultado? Eu montei uma estrutura, um recurso, parte do meu time, inclusive, trabalhou com o ministro Furlan, é apaixonado por ele, até mandei uma mensagem para ele outro dia sobre isso. É um time altamente competente, mas reduzido. Então, nós criamos 13 pilares na vertical. O que são esses 13 pilares? É o que nós conhecemos de Falcone, BCG, de Exame, que são os setores que nós chamamos. Então, nós temos um pilar que é educação, um pilar que é turismo, um pilar que é siderurgia, mineração e papel e celulose, tem máquinas, equipamentos, o que nós conhecemos de construção civil, entendeu? Então, nós montamos os pilares na verticais. Esse tem um dono que vai pegar todas as ideias de projetos prontos. Para isso, a gente criou um formulário padrão, onde a associação que quiser participar vai colocar a ideia dela, vai colocar o porquê, aonde tem que mexer, porquê, aonde está a resistência e aonde é o ganho. Porque não adianta só pedir, aqui nesses 40 dias que eu estou aqui, eu vi que as demandas são muito superficiais, aí elas se perdem dentro do governo. O ministro Furlan tem muita experiência disso. Então, é uma coisa muito objetiva, nós vamos entrar nesse circuito. Caberá a mim e meu time fazer com que essas proposições transitem para os setores que elas têm que ir de uma forma organizada e conciso. Como é que vai ser feito isso? Então, só voltando um passo atrás, são 13 pilares, cada um deles tem um cara tomando conta, e aí tem o back-office dele atrás, mas ele é o responsável pelo setor, colher os estudos, colocar dentro do sistema, tá? E eu tenho um escritório que valida isso dentro da mandala para mostrar que é verdade, aonde está e aonde nós vamos tirar. Ok? Na horizontal, tem um grupo que pega essa mandala que vocês estão vendo aqui, depois eu até mandei ela para o ministro Furlan,
que ele tem 12 áreas. Ele bate em crédito, ele bate em segurança jurídica, bate em trabalhista, bate em infra, você fala de abrir negócio, desburocratização, são 12 itens que tem uma pessoa full-time olhando esse item. Então, esse escritório de projeto, ele vai jogar o projeto para dentro, vai validar na mandala onde está, e nós estamos com o CRM, que no primeiro momento ele é pobre ainda, mas eu estou contando com parcerias públicas. Nós aprovamos um decreto aqui, da onde nós podemos hoje fazer parceria pública. Hoje, tanto o MBC, que é o Movimento Brasil Competitivo, liderado pelo Jorge Gerdau, como a colisão também, a colisão das indústrias, e as federações estão me dando o maior suporte. Foi contratada a Falcone para abrir essa mandala e ver o 80-20, onde tem a maior quantidade de projetos, a maior velocidade possível. Então, ele é um projeto que nós desenhamos para atingir como meta 1,5 trilhões, mas objetivamente o máximo até mais 2, antes de entrar a conversa de campanha eleitoral. É o máximo. Esse projeto ele tem um paralelo dele, onde tem pessoas que você conhece, que tinham o Ebel, que foi até presidente do LIDE, tem o Gustavo N, que eu adoro, um cara super competente, foi presidente do LIDE também muitos anos, tem um outro pilar ao meu lado, tem o Diogo Acó, que agora foi para o lugar do Salim, ou seja, nós temos outros 7 projetos que se intercalam com o meu projeto de tocar o custo do Brasil, ok? Então, à medida que esses vão andando, marco o saneamento, ele influencia. Agora tem a lei do gás para ser votada, ele influencia. Tem a cabotagem, que também foi para votação, influencia. Aí tem o marco do elétrico, que nós estamos desenhando, tem o marco do crédito, tem a ferrovias para melhores. Então, tem uma série de projetos que eles vão ao meu entorno, que vão alimentar também esse sistema como resultado da mandala. E os demais são os trabalhos que nós vamos fazer com aqueles que estão dispostos a trabalhar com o governo no sentido de parceria. Aonde o setor público é decisivo? Porque o sistema que eu estou montando, ele, até o final do ano, você vai clicar na sua solicitação e ela vai estar dentro de um sistema. Porque o grande problema de discutir custo do Brasil, acho que o Roberto falou isso com muita propriedade, é que você vai mudando o governo, mudando o secretário, você tem que repetir tudo de novo. Então, cada um que muda aqui, aí o setor produtivo tem que vir e falar e dizer... Essa forma, não. Nós vamos planificar as solicitações dentro de um sistema que o meu desejo até final do ano possa ser liberado para qualquer cidadão. Eu estou preocupado que isso seja de uma clareza enorme. Se não foi, por que não foi, onde parou e por que parou. E aí o setor produtivo também tem um papel muito importante, e eu vivi isso quando eu tive a crise da carne fraca, que o Conselho, através do ministro Furlan da BRF, me pediu para estar em Brasília para ajudar no institucional, que nós nos perdemos numa influência que é do setor produtivo, dentro do espírito democrático nosso. Então, por exemplo, nós temos uma reforma trabalhista que antes de eu chegar, ela está elaborada, ela está no Congresso. Se o setor produtivo não se movimentar, entendeu? Vai ser um perde-ganha. Não tem jeito. Você ganha 10 mil. Se você gastar 12 mil, sobrou 2 opções. Ou você corta custo, ou você aumenta a receita. Como nós, infelizmente, não conseguimos passar a reforma trabalhista na frente da tributária, por uma série de motivos, eu não vou entrar no lado político da questão, que minha função aqui é técnica, entendeu? Mas acontece que a primeira veio a tributária. Então, na tributária, tem um envolvimento fortíssimo do setor produtivo nesse sistema. O que eu tenho feito é, baseado na demanda do setor produtivo, eu tenho elencado isso e mandado para a equipe junto com o caso da Costa do CEPEC, as demandas que a gente acredita que tem alguns pontos que a gente não concorda e é democrático também. Entendeu? Tem coisas que nós concordamos, divergimos talvez da Receita, divergimos talvez da política da Fazenda, isso é democrático, mas nós estamos trabalhando sobre fatos e dados. A única mudança que é muito forte para o sistema anterior é que eu não vou trabalhar com hipótese. Isso já está funcionando muito bem, inclusive que nós já estamos alimentando o sistema. A partir da semana que vem, nós já começamos a trabalhar com alguns que já estavam mais bem preparados. A CNI já tem feito um trabalho enorme disso. A colisão industrial também tinha feito, das indústrias. O próprio MBC tinha um estudo. BCG, que estava aqui antes, uma consultoria com o MBC tinha. A FIENG de Belo Horizonte, com o Fábio Rossi, que tinha. Ou seja, eu já saio com uma massa de solicitação que já me dá condição de semana que vem começar a trabalhar. Sabe? A estrutura está montada, as pessoas estão todas sabendo o que cada uma delas vão fazer. Então, semana que vem, nós já entramos em campo, nós vamos começar a jogar o jogo. Fora esse jogo, ele tem um outro cunho importante, que o presidente Bolsonaro está soltando um decreto
Primeiro, ele soltou o decreto, né, que nós pedimos para ter a parceria pública, para ficar muito clara essa parceria, já que me falta recursos. O MBC, inclusive, que contratou a Falcone, a Salesforce com a Accent está me provendo um sistema, numa parceria clara, amparada por um decreto. E o presidente Bolsonaro também deve soltar um decreto agora institucionalizando o Custo Brasil, como também esse relacionamento nosso com o setor produtivo. Então, ele não é um projeto meu, ele é um projeto nosso, do setor produtivo, entendeu? Não cabe, não tem vitória, não tem eu ganhei, nós empatamos, você perdeu, ou vamos ganhar junto ou vamos perder juntos, entendeu? Porque tem esse cunho. Imagina vocês que quando eu tiver um ponto de discordância, vocês têm total liberdade do setor produtivo de procurar aquele que não quis fazer ou aquele que por um motivo qualquer, democraticamente, não apoiou. A questão é, nós estamos trabalhando num formato que possa mostrar claramente, e eu conheço isso muito bem, esses 40 dias eu estou muito bem preparado para discutir isso, aonde estão os nossos gargalos e saber por que eles não vão para frente. O que eu sinto muito bom é que eu não tenho experiência política, mas as conversas que eu tenho tido com alguns deputados, a conversa que eu tenho tido com o Carlos da Costa, que é o líder desse movimento, é um dos maiores economistas que eu conheço, respeito pra caramba, tenho uma profunda admiração por ele. A equipe que está aqui na lateral, eu falei com vocês, gente que vocês conhecem, o Ebel, que infelizmente saiu, mas você tem o Gustavo N, você tem o Fernando Holanda, você tem a Antônia Martins, Fernando Dutra, pessoas que vocês conhecem, ou tiveram no LID, como eu já tive, ou é conhecido desse meio empresarial. E são todos dedicando a mesma causa. Então, eu sinto que eu tenho um apoio. O dia que eu achar que eu não tiver apoio também, eu vou pegar meu chapéu e vou embora, porque eu vim para fazer. Eu não vim para... Eu não tenho intenção nenhuma política, eu não quero ser deputado, não quero ser senador, entendeu? Eu não tenho essa intenção. Meu jogo é abrir mão da minha carreira executiva para poder executar dentro desse processo. O processo está muito bem azeitado, o time está muito comprometido, que está comigo, entendeu? Eu sinto total apoio do Carlos da Costa, que é o líder, entendeu? Sinto também do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, do próprio Bolsonaro, sinto de outros ministros, como Tereza Cristina, o próprio Tarcísio, que eu tenho notícias, eu não conheço, Tereza Cristina eu conheço muito, em função que ela era da frente parlamentar do agronegócio quando eu estava na BRF, eu tinha um relacionamento próximo a ela. Então, basicamente, é uma proposta de trabalhar juntos sobre um sistema com datas, entendeu? Como eu disse a vocês, o projeto ele tem a intenção é que até março de 2022 atingimos um máximo de 1.500. A intenção é 1.500, mas se não for possível, é o máximo. 1.500. 1.500, desculpa, 1,5 tri. E aí, o que acontece? Durante esse período, nós vamos ter reuniões com esses setores que estão dispostos a nos ajudar, reuniões com o complexo inteiro de 45 e 45 dias e o complexo individual, porque tem muita coisa que é individual e tem conflito de percepções do Custo Brasil, tem segmentos que enxergam de uma forma que afeta outros, e isso nós vamos tratar com uma clareza incrível, coisa que não foi feita até hoje. Nós não vamos acender vela para dois santos. Quando tiver um embate entre dois setores, nós vamos jogar na mesa e discutir o que é melhor para o Brasil, numa forma clara, e essas reuniões mensais e de 45 e 45 dias é uma prestação de conta minha para o setor produtivo. Não é reunião de blá, 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 não vai ser reunião, ela é muito bem focada. Isso eu consegui fazer, isso está programado, isso está no Congresso e eu preciso de vocês, igual a lei do gás. Se o setor produtivo não mobilizar para aprovar, não tem jeito, é democrático, é esse o sistema do Brasil. Tem que estar lá defendendo. E não adianta depois chorar e falar, mas a culpa é de A ou de B. Não tem culpado, culpados somos nós, que temos que ajudar os deputados a entender projetos. E aí eu faço uma defesa clara do que eu toquei há 40 dias, que esse negócio de gente boa e gente ruim tem tudo quanto é lugar. Pilantra tem tudo quanto é lugar. Vai ter aqui, vai ter lá, no setor produtivo tem, no setor público tem, em todo lugar do mundo tem. Eu brinco sempre que a única vantagem que o japonês tem é que quando ele descobre que ele é corrupto, ele suicida. É a única coisa boa que podia adotar. Se adotássemos aqui, seria ótimo. Mas não temos essa cultura, né? Então não suicida. Porém, imaginar que todo mundo está nesse bojo não é. Tem conhecido deputados extremamente comprometidos com o Custo Brasil, isso me encanta, me deixa numa esperança ainda maior de poder fazer. E outra coisa, nós temos que ajudá-los, porque muitas vezes esquece que um deputado é como se ele pudesse ter tudo na cabeça dele. Cabe a nós mostrar para ele por que é vantagem fazer isso. Cabe a nós moer em teses. O que eu falo muito aqui, eu acho que no Ministério da Economia tem 2 engenheiros até agora que eu encontrei, eu e mais um. O resto tudo é economista, né?
E como engenheiro, eu sempre fazia minha carreira, nas 10 empresas que eu passei, eu sempre falo o seguinte, não tem ideia, das 10 empresas que eu toquei, eu sempre falava isso com o meu pessoal, não existe ideia ruim. Existe ideia mal vendida ou mal implementada. Não existe ideia ruim. Não existe. Então, mas por que a ideia pode ser mal vendida ou pode ser mal implementada? Porque ela não é feita por tese. Então, como engenheiro, eu aprendi na minha vida que você tem hipótese e tese. Eu não trabalho com hipótese. Eu trabalho com teses. E em cima de teses é muito difícil alguém justificar por que nós não vamos fazer a redução do custo do Brasil. Porque não vai ser sentimento. Recentemente, eu não posso citar ainda um caso, mas teve uma associação que me procurou totalmente hipótese. Eu falei, isso não tem tese. O que você está me dizendo não é verdade, entendeu? E aí você nota que as pessoas, elas fazem pedidos, alguns deles, não são todos, que não tem um fundamento técnico para ter uma discussão. Em contrapartida, você tem milhões de burocracias aqui dentro. Você tem, eu me deparei agora, eu falo abertamente, o Reintegra. Eu sou defensor do Reintegra. E já coloquei essa posição minha para o Carlos da Costa e já coloquei essa posição minha para o Paulo Guedes. Agora, é a minha posição técnica. Eu estudei, eu vi, não faz sentido. Agora, posso ser derrotado? Posso. Mas aí o setor vai saber qual é a posição de que nós temos e do que nós acreditamos. Aí ele também tem o direito. O Reintegra volta para dentro da reforma tributária. Então, o setor tem que se organizar e mostrar para os deputados, senadores, dentro do processo democrático, por que ele tem que fazer o Reintegra. Eu sou a favor... Jorge, eu já tô me motivando a me inscrever aí também. E o Roberto Janetti, que é o baluarte do Reintegra, eu acho que ele já te mandou uma mensagem aí que ele quer fazer parte aí do movimento. Sou um soldado do seu time. Não, você não está precisando de um barbudo experiente aí? Ó, tem um aqui. Se quer ajudar, está aqui dentro. Só para terminar aí, que o João Dória Neto me deu 15 minutos, eu estou mirando aqui, eu tenho mais 5 só. Entendeu? Então, para terminar, vou tentar até fazer um pouco menos. Mas o ponto clássico é, eu tenho, na minha vida, e aprendi muito com o ministro Furlan na BRF, por ele ser o cara um dos que mais conhece alimentos no Brasil, principalmente da cadeia de proteína animal, eu falava o seguinte, burro é quem não aproveita quem conhece. Imbecil é quem tema contra uma tese. Então, nós vamos ter que partir para a discussão da tese. Nós não podemos mais no governo, tem 2 erros que eu estou tentando não entrar nele. Um é, eu não discuto política. Eu não discuto política. Minha função não é essa. Eu tenho minhas convicções políticas e eu não estou aqui para discutir minha convicção, porque aí o cara começa a viver no mundo da lua. Meu negócio é conversar tecnicamente. Como eu disse a vocês, tem coisas que eu falo, não acredito, e tecnicamente nós vamos discutir. Como tem coisas que eu acredito, que tecnicamente eu vou levar para frente. Agora, se eu perder, se nós perdermos, também tem o direito do setor produtivo me ajudar a convencer outros, que dentro do espírito democrático, pode ter pessoas que têm uma visão diferente, entendeu? Do que nós estamos vendo. Então, por exemplo, quando você fala do Brasil, esse projeto da mandala, eu fiz uma outra modificação, que eu trato essa mandala regionalmente também, que é outro erro nosso, de achar que o Brasil tem que ser bom em tudo. Nós temos que ser bom em tudo. Aí, quando você estica a corda para recolher impostos, não cabe, porque todo mundo olha para o umbigo e quer resolver o problema dele. Isso não vai dar para fazer na mandala, eu tenho dito. Não dá. Então, tem setor que fala, quebramos a importação. Beleza. Então, vamos abrir a importação? A importação, vamos. Vai quebrar o outro setor. Então, vamos colocar na mesa os dois e pesar na balança. Mas sem aquela conversa, não, eu gero emprego. Quanto que você gera de emprego? Quanto você vai investir nos próximos 5 anos? Contra o outro mercado. É uma conversa franca. Outro dia eu tive uma participação, eu tenho mais 2 minutos aí para vocês entenderem como é que funciona na cabeça. Hoje tem uma discussão no mercado que farmácia quer desburocratizar e quer vender produtos de supermercados. O que é no mundo inteiro é isso. Se você olhar o Walgreens, CPF, qualquer coisa, isso é possível. Mas também é possível que o supermercado venda produto básico de medicina. Aspirina, esse negócio. No mundo inteiro também acontece isso. Então, se você olhar isoladamente, um fala, eu quero o meu, mas não quero o do outro. Se você olhar o outro, a mesma coisa. Fala os dois para a mesa. Vamos ter conversas maduras. Por isso que o grupo empresarial é muito importante, que ele dá esse contexto que nós temos de colocar o negócio na raiz da discussão. Por que sim, por que não, e aonde o Brasil ganha mais. E a regionalidade faz isso muito claro. Tem setores no Brasil que se falam como setores brasileiros que estão condensados em 2 ou 3 estados. Então, temos que ver isso. Nós temos uma regionalidade que não dá para você escapar dela. Se você olhar hoje o Nordeste, não tenha dúvida, pelo menos na minha concepção, que o maior esforço da mandala tem que ser o turismo nesse primeiro momento.
Há outras coisas. O Ceará é o segundo importador de lagosta no Brasil. Nós temos que facilitar o investimento hoje que nós vamos ter. Exportador de lagosta. E pode ser o primeiro na América Latina. Então, nós temos que pegar a mandala, desmembrar a mandala e olhar a regionalidade para poder fazê-lo numa conversa franca. O que eu estou pedindo ajuda e estou me propondo a fazer é ter essa conversa franca. E não ter medo de dizer, porque é democrático. Olha, eles não acreditam nisso, ou um setor não acredita nisso. E o setor não pode ficar magoado com isso, porque essa transparência é que nos faz, como nós somos experientes em setor privado. O que acontece no setor privado? Eu tenho uma ideia, eu vou ao conselho. Aí o conselho vai lá dizer, metade quer, metade não quer, alguém decide, ou vota, se empatar o presidente do conselho decide. É democrático. Eu não sei por que a gente não pode sentar na mesa, tá, e dizer, eu não acredito, e vamos dizer por que nós temos que acreditar. Então, basicamente, encerrando a minha fala, é um pedido de ajuda. Eu estou muito convicto que é possível fazer, desde que a carta branca que me deram, principalmente o Carlos da Costa, que é o que eu confio demais, é o que eu falei com vocês, eu admiro demais a cabeça dele, e ele também acredita, possamos fazer. Se eu sentir que não dá, ok, pelo menos eu vou voltar para casa tendo a convicção que um dia eu tentei ajudar o Brasil e não fiquei só do outro lado. Agora, o que eu peço a vocês é, venham comigo, porque sozinho eu não vou fazer. Você imagina, isso é uma briga do setor. Não dá mais para ter uma burocratização imbecil, que não leva a lugar nenhum, e que a gente fica discutindo. Tem decretos aqui que eu estou analisando de 1950. Tem instruções normativas que têm 25 anos. Chegou a hora de colocar na mesa. Chegou a hora de dizer por que eu tenho que ser assim. E no mundo, que ele sai de uma revolução aritmética para uma inovação, tanto de tecnológica quanto de costume, ela sai do aritmético para o exponencial. Há 2 anos atrás, se alguém falasse deixar seu filho andar de Uber, eu falava que você era louco, você ia pegar o motorista da esquina. 2 anos atrás, ninguém acreditava nisso. Olha, pós-pandemia, a live vai voltar com força. Porque até, eu lembro, no início formou, lembra isso? Em 98, até 2 anos atrás, 2018, nós estávamos pedindo investimento para colocar vídeo em todos os países, os escritórios que nós tínhamos fora de todos os países para poder fazer vídeo. Hoje você tem o YouTube, você tem Microsoft Teams, você tem Google Meet, você tem o próprio Zoom que nós estamos. Acabou, gente. Não dá para ficar olhando para o passado, ficar olhando para o retrovisor. Então, assim, eu estou muito otimista. Enquanto eu tiver, eu sou resiliente, a não ser que cape a minha autoridade. Se não capar, eu vou lutar. Agora, sozinho, eu não consigo. É a única certeza que eu tenho. Se o setor produtivo e empresarial não vier com a gente, eu não vou conseguir fazer. Não tem jeito, porque aí as resistências são maiores. O senso de deixar permanecer é maior. E eu vou dizer uma coisa assim, me desculpem, eu não sei nem, eu não aprendi ainda, vou ter que aprender com o fulano, ele falou que vai contratar um coach para mim, ele, o Roberto, como é que anda aqui no Ministério. Eles vão montar uma consultoria, eu sou o primeiro cliente, entendeu? De como lidar aqui, né? Nós estávamos brincando antes aí. Então, eu digo para o senhor o seguinte, eu não sei nem o que eu posso falar, também não estou preocupado com o que vão me bitolar a falar. E eu não estou aqui para fazer graça para ninguém, eu estou para executar um projeto. Baseado nisso, eu digo o seguinte, muito do setor público, o grande problema dele é que as pessoas que aqui estão há muito tempo, alguns são aguerridos, esses que eu tenho a honra, que a maior parte já trabalhou, 50% do meu time já trabalhou com o ministro Furlan quando ele esteve aqui, então isso me dá uma tranquilidade tremenda, porque eu conheço a cabeça dele. Mas tem um conjunto do setor público que fala, não, esses caras é tudo temporário, dura aí 6 meses, 1 ano, ou se não para. É isso aí. Então, para que eu vou mudar? Eu não vou mudar, não. Esse cara está falando isso aqui, ele é louco. Ele é louco, ele vai ficar 1 mês, 2 meses, ele vai embora, vai continuar tudo do mesmo jeito. É essa merda que a gente não consegue sair. E a gente acomoda isso. Então fica todo mundo acomodado. Os que estão aqui dentro dizem, não, ele tem o Jorge, esse ritmo pirado dele de 240, ele não dura 6 meses. É assim que as pessoas enxergam. Eu, Gustavo M., Carlos da Costa, e esses que eu falei com você. Então, e aí tem os outros que falam que não, o ministro vai cair, o Paulo Guedes vai cair. Não, a mídia diz que o Paulo Guedes vai cair. Aí para tudo, porque o Paulo Guedes vai cair. Me perdoe a palavra, essa merda é que nós temos que mudar. E o setor produtivo, ele é muito influente nisso. Porque ele não só domina a mídia, ele domina o movimento de qualquer setor. Quanto mais aderente ele tiver, mais firme nós vamos ficar. Porque é difícil você ir contra o setor produtivo. Quando a gente fala é difícil ir pela vontade popular, é meio utópico isso, que o povo vai para onde quiser, né? O povo a gente não controla. Agora, o setor produtivo não.
Porque ele quebra o país. Jorge. Ele quebra um país. E para terminar, não teve um país no mundo que saiu da onde que estava sem o setor produtivo estar atuante. Zero de chance. Então era isso, gente. Me desculpa aí meu lado. Imagina, eu tomei a liberdade de te interromper aqui, porque tá acalorado, tá bom, mas a gente já está recebendo perguntas aqui, e eu sei que o Janete e o Furlan têm muitos questionamentos aí para levantar, para você esclarecer. Então, como temos 30 minutos aí, talvez um pouquinho mais, se a gente estender, já vou passar aí para o Furlan e para o Janete já começar a levantar essas perguntas a você, Jorge. Obrigado. Só 2 minutos, hein, João? Só 2 minutinhos, só 2. Se eu tivesse me dado conta que ia ter 2 mineiros nesse debate de hoje, eu ia pedir um reforço. Vocês ficarem maioria aí, Roberto. Bom, eu estou gostando de ver. Outro dia nós tivemos já uma conversa, né? E você me mandou até a mandala, e essa vibração, ela é muito importante. Aquilo que você disse, eu concordo, tem muita gente boa no setor público, mas muita gente mesmo. Agora, na sua grande maioria, desmotivada, sem um projeto, sem um objetivo. Quando você fala com as pessoas, olha, eu vou fazer, o eu não deve funcionar. Nós vamos fazer isso para chegar ali. As pessoas vão se engajando. O custo Brasil não cabe num carrinho de mão. É tão fragmentado, tem tantas coisas que precisam um navio. Agora, como você mencionou aí, existe uma curva ABC que deve ter alguns itens que representam uma parcela relevante, não é mesmo? E isso acaba caindo num tema que é considerado pelo pessoal do LIDE um dos principais problemas do Brasil, que é a questão tributária. Eu me lembro de ter defendido, contra as opiniões, obviamente, de quem normalmente é contra, a retirada dos impostos sobre bens de capital. Falei, bom, se você quer investir numa fábrica, você tem que pagar o imposto antecipado para depois descontar em 18 ou 24 meses. Quando tiver produto para vender, você desestimula o investimento, né? Um dia eu falei para o ministro da Fazenda, fazendo uma gozação com ele, né? Porque você tem que falar as coisas de forma amistosa, né? Falei para ele, você sabe qual é o único papel tributado no Brasil? Ele falou, o papel não é tributado. Eu falei, só tem um papel tributado no Brasil. E eu vou falar, ele é o de uso mais horizontal que existe. Ele falou, qual é que é? Eu falei, é o papel sanitário, vulgo papel higiênico. Tem 5% de IPI. Não é possível. Aí foi ver, sim. Então, isso que você está falando, que tem que começar a garimpar ali embaixo coisas esquecidas que faz porque sempre foram feitas, não é? E ninguém contesta. Então, você vai ser o contestador. E, olha, o Roberto e eu somos companheiros para ajudar, não estou falando de brincadeira. Seriamente, seriamente. Então, como é que vai mexer na questão tributária, que eu acho que é um dos itens principais do custo Brasil, né? Porque ninguém sabe quanto paga. Mesmo a pessoa que está ganhando R$600 de abono agora, ele está pagando um montão de impostos sem saber. Como é que tem clima para isso?
Olha, nós brincamos aqui, né? Eu aprendi muito com o Gustavo N isso, e ele, o Carlos da Costa, tem uma frase muito interessante que é o seguinte: a gente manda uma reforma para o Congresso, a gente sabe como entra, mas nunca sabe como sai. E é dentro do espírito democrático, tá? Eu acho que o espaço, quer dizer, eu lamento não ter tido essa oferta um pouco antes, porque eu não participei da elaboração e eu acho que tem muita desinformação ainda. Mas eu acho que tem espaço para conversar. A gente está levando algumas ideias, vi o Carlos da Costa, inclusive, de opções para poder resolver isso. O grande dilema que vai passar é que nós temos dois cunhos na reforma tributária quando você olha lá a fundo, né? Há um dado que eu assustei muito antes de vir para cá, ministro Fulano, porque eu estava tocando 7 empresas, uma holding com 7 empresas, e uma delas é uma consultoria, e tinha um dado que eu trabalhava com 20 milhões de informais, 22 milhões. Com esses R$600, nós descobrimos que são 42 milhões de informais, 37 de carteira assinada, sendo que desses 37, quase 60% abaixo de 5 salários mínimos, que é terrível. Terrível. Então, eu acho que tem espaço de cruzar o setor que mais emprega, que é o serviço no Brasil hoje, o comércio, numa conjuntura que é o setor que mais rende, que é o industrial. É essa engenharia que a gente precisa costurar num sistema um pouco mais unido dos setores. Eu acho que tem esse espaço, né? É lógico que tem muita gente jogando contra, porque no meio de uma reforma você começa a bombardear que o Guedes vai sair, é querer jogar, né? Jogar para a galera, né? Entendeu? Se é verdade, se é mentira, eu estou programando. Não era hora de estar comentando isso. Então, eu vejo um espaço do setor produtivo se organizar. Eu tenho visto o ministro Paulo Guedes receber diversos setores, acolhendo as ideias, vendo as ideias, e tem também outros ministros que estão batalhando pela visão deles, entendeu? Hoje, assim, eu não posso falar por todos, mas os que eu conheci, ou já conhecia, que é o caso da Tereza Cristina, são brilhantes. O Tarcísio tem feito um trabalho brilhante na minha concepção. Aí eu falo como executivo, nem como governo. Então, tem uma conversa que dá para ter. E eu sinto também que está se organizando base no Congresso para ter essa conversa. Você está entendendo? Eu acho que hoje existe uma abertura muito grande do governo para escutar o setor produtivo, coisa que poucas vezes eu vi na minha vida, pelo menos quando eu estava do outro lado da mesa. Roberto. Bom, vamos lá. Jorge, olha, eu estou numa satisfação, você não faz ideia, porque eu tenho a empatia que eu tive com o seu discurso, tendo sido secretário executivo da Camex de 2000 a 2002. Nossa, olha, foi assim, a lucidez, o pragmatismo da sua colocação, formidável, e o que o Fulano falou é sério. Conte conosco para te ajudar nessa missão. Eu e o Fulano temos muita coisa em comum, Jorge. Eu conheci ele, esse cara aqui, que é meu amigo, há muito tempo. No início dos anos 80, nós nos conhecemos nas ruas de Bagdá. Não é mentira, não, em Bagdá. Ele vendendo frango e eu vendendo carne, que eu era da Cotia Trading. Depois ele foi diretor de Relações Industriais da Fiesp e eu fui depois diretor de Relações Internacionais da Fiesp. E depois ele foi ministro de Desenvolvimento, eu fui secretário executivo da Camex. Agora ele é chairman do LID, eu sou LID Energia. Nós estamos juntos há 40, 50 anos, sei lá quanto tempo. Então, e nós vivemos esse lado do custo Brasil, como você viveu também no setor privado, eu sei um pouco da tua trajetória também pelo setor privado, a gente sabe do que está falando. É palpável. Eu quero dar um exemplo aqui para você, que você pode até usar nas suas interlocuções, que para mim foi uma das maiores surpresas na vida, porque muito do custo Brasil, como você falou, é invisível. As pessoas não percebem. E não percebem por quê? Porque ficaram acostumadas a pagar um custo extra, um custo adicional, e não sei, o brasileiro é muito tolerante, ele não reclama, ou é cego, não enxerga. Eu te dou um exemplo. Quando eu estava na Fiesp, como diretor titular de Relações Internacionais, eu comecei a me preocupar muito com câmbio. E aí fui falar com o Henrique Meirelles, dizer, o presidente do Banco Central, né, Henrique Meirelles, nós precisamos modernizar a legislação cambial. Essa história do brasileiro, do exportador, ser obrigado a contratar o câmbio de exportação em 180 dias, portanto, aumentando a oferta de câmbio que entra, isso sobrevalorizava a taxa de câmbio no Brasil. E depois, se for importar, ter que sair com o câmbio para fora, por que a gente não moderniza isso, permitindo à empresa brasileira manter uma conta registrada, oficial, em dólar no exterior?
enfrentamos a maior dificuldade para convencer os burocratas do Banco Central. Conseguimos. Mas eu não sabia quanto que isso representava em dinheiro. Aí, um dia, liguei para a Embraer, para o diretor financeiro, Antônio Luiz Manso, se não me falha a memória, perguntei para ele, Antônio Luiz, faz uma conta para mim. Qual é o custo de transação cambial da Embraer? Ela exporta 4 bi, naquela época, hoje deve ser muito mais, e importa 3 bi. Vocês devem ter uma ideia desse custo? Não, nós nunca medimos esse custo, Janete, mas interessante que você falou. Ele não sabia ainda da nova lei que nós estávamos tramando. Falei, faz esse custo para mim. Uma semana depois, ele me liga, assustadíssimo, e fala, Janete, eu não acredito, o nosso custo de transação cambial é 150 milhões de dólares por ano. Olha só que coisa. Então, o que era? Era comissão de agente, comissão de corretagem na entrada, câmbio de compra, comissão de corretagem na saída, câmbio de venda, diferença de spread e as duas comissões, dava lá 2% sobre o faturamento de 7 bi, que era os 4 mais 3. 150 milhões de dólares. E o cara não sabia, Jorge. Empresa organizada. E nós conseguimos fazer a mudança de legislação cambial. Olha o que é o custo Brasil, e pegando um provérbio chinês, quando a dor é contínua, a gente acostuma. Nós estamos acostumados ao custo Brasil, por isso é que ele não vai embora. Concluindo, eu quero dizer uma coisa aqui para você. Na época que eu fui secretário da Camex, não tinha o termo ainda custo Brasil. O que a gente chamava eram as deficiências competitivas. E nós fizemos uma coisa parecida com o que você está fazendo, aliás, inspirado também no Falcone, que é uma relação matricial, onde tinha tributário, financeiro, logístico, custo dos insumos, abertura comercial, trabalhista e tecnologia. Com esses 7 eixos na nossa vertical, a gente colocou depois os setores, aliás, na horizontal, e colocamos os setores e discutimos com cada setor o que isso interferia na competitividade. Olha o homem da mandala aí, ó. Olha quem inventou a sua mandala aí, Jorge. Você está no caminho certo, é isso mesmo que precisa fazer. Regional, setorial, não tem regra para todo mundo. Uns são mais de um lado, outros são mais do outro, mas todos esses pilares têm sem a menor dúvida, fundamental importância para esse país ser mais competitivo e mais produtivo. Então, eu acho que não dá para discutir todos esses temas aqui, porque não vamos ter tempo, mas o que eu quero colocar é o seguinte, nós temos que fazer um esforço junto no Congresso, porque o Congresso, sem dúvida, é onde as decisões finais, as legislações finais são decididas. Mas muita coisa não é Congresso. Muita coisa é infralegal. Por exemplo, o Reintegra hoje é infralegal. É por decreto, você muda de 0,1 para 2 ou para 3. E o resíduo tributário vai continuar na CBS de forma mais grave do que estava, que agora é 12%. E tem um problema também, Jorge, quero te alertar, e se quiser me chamar amanhã, te mando 10 papers sobre isso, o ICMS sobre exportação. Você sabe quanto é que tem acumulado que os estados devem aos exportadores? 70 bilhões de reais. Só o Reintegra é 14 bilhões, somando tudo são 75 bi, você tem razão. Pois é. Então, acho que a gente tem que fazer um esforço conjunto, e nós do setor privado, eu hoje estou do lado de cá, aliás, onde fui a maior parte da minha vida, trader, estamos do teu lado para te ajudar nessa missão, que é uma missão, como você falou, de todo o Brasil. Vou ligar. E para terminar, sobre a abertura comercial, eu acho que nós temos um problema de meio de ovo e galinha. E eu quero aí, talvez, fazer a pergunta para te dar uma oportunidade de também responder. Você falou, não, tem setores que querem abrir, outros que não querem, tem que pôr na mesa e discutir. Mas eu acho o seguinte, se nós não abrirmos, nós não fizermos um esforço de abertura do nosso comércio exterior, crescermos o grau de abertura, que é hoje por volta de uns 23 a 25, para uns 35 a 40 em prazo de 10 anos, poderia ser um dos objetivos desse programa de competitividade, nós não vamos para frente, porque a forma como o comércio exterior hoje está limitado no Brasil não permite que haja muita competitividade.
E aí eu acho que a questão de tarifas tem que ser enfrentada com gradualismo. E se você já tem um plano para trabalhar essa questão da abertura comercial, porque é um assunto que não é consensual nem no setor privado, quanto mais dentro do governo. Mas nós precisamos fazer, Jorge. Como é que você pretende enfrentar isso? Então, primeiro, assim, como eu disse a você, eu tenho uma facilidade, porque das 10 empresas que eu fui presidente, todas são de segmentos diferentes, sendo que 4 delas eram serviços. Então, é difícil um setor que não foi cliente meu ou eu toquei o setor. Então, essa linguagem minha de entendimento me ajuda muito, né? Que eu falo assim, eu ser engravidado pelo ouvido é mais difícil, né? Porque até que eu peço ajuda aos universitários também, como eu vou contar com a sua ajuda e a ajuda do ministro Furlan. Esse é o primeiro ponto. Especificamente da sua pergunta, ela tem um cunho muito claro, porque, primeiro, que o Brasil precisa perder a mania de querer ser bom em tudo. Nós não vamos conseguir ser bom em tudo. Então, esse trabalho, ele leva a essa, querendo ou não, quando eu disse que nós vamos ter que colocar na balança, que falta uma clareza de nós falarmos o seguinte, isso eu não sou competitivo, isso eu não consigo, eu tenho que abrir mesmo. Porque o problema nosso, se você olhar o Chile, o que o Chile fez? O Chile colocou na cabeça deles que eles eram bons em cobre, pescado, fruta, turismo, vinho, acabou. Ele partiu para abrir tudo, porque ele é um país desse tamanho, esticado, mas que 60% da população estão concentrada em 4 cidades. Você pega a Argentina, também se redefiniu. Ela matou a indústria por outros motivos, mas também a Argentina começa a procurar o espaço dela, por quê? É 44 milhões, 12 milhões em volta de Buenos Aires. Então, é diferente o Brasil. Nós temos que achar a nossa vocação nessa conversa franca. A minha proposta, inclusive no comércio exterior, é começar a discutir isso de claramente o porquê que nós temos que estar em alguns lugares. Por quê? O que nós estamos ganhando com isso? Nós temos setores no Brasil, vocês sabem mais do que eu, que não cresce há 10 anos, sob um protecionismo e não cresce. Então, por quê? Qual é a vantagem? Eu acho que a visão que nós estamos trazendo é uma visão de um sistema que envolve a todos. E isso vai tirar um pouco da miopia, que eu falo que a gente trabalhava no governo anterior, não estou criticando nenhum governo, mas é uma verdade, pelo que eu encontrei aqui, no micro. Eu escuto o micro, eu não olho o macro. O custo do Brasil, só para você ter noção, em termos do 1,5 trilhões, vou dar uma notícia para vocês. Eu fiz um Pareto 80-20, tá? 12 ações tiram quase 1 bi. 12 ações, sendo 8 esses laterais meus, e tem mais 5 ações que nós vamos mostrar daqui a pouco para o setor. Eu não quero mostrar ainda, que eu preciso ter um processo participativo de engajamento. Se eu já mostrar a solução, ninguém vem, fica todo mundo sentado, esperando. Eles vão fazer, entendeu? Que vocês já conhecem, já tiveram aqui. Mas hoje eu tenho um Pareto claro, que são 15 ações, eu mexo em 1 trilhão. Entendeu? Agora, não vamos esquecer o resto, porque se você esquecer o resto, você não tira a desburocratização, que afeta, se você olhar a mandala, a desburocratização afeta 15 bi, 20 bi, aí o cara vai esquecer que isso não é importante. É um conjunto de ações e tem que ter gasto para trabalhar nas primeiras e nas últimas, como você entende isso. E a questão do comércio exterior, eu estou convicto que é uma conversa madura. Nós temos que parar de olhar para o umbigo, nós temos que parar de agradar todo mundo. Isso é uma das coisas que às vezes eu brinco com a minha esposa, que foi a maior incentivadora para vir para cá. Eu falei que é mais fácil eles me tirarem do que eu sair. Por quê? Eu não tenho meia palavra. Eu vou dizer não. O cara não concordo, entendeu? Então eu não tenho medo de ser punido por isso. Porque se nós estamos num sistema democrático, você tem direito a ter sua opinião. Eu não sou obrigado a agradar a Deus e todo mundo. Até porque eu baseio o seguinte, se todo mundo gostar de você, você tem um problema. E se ninguém gostar de você, você tem um problema. A vida é de curva de galos, né? Então, eu estou muito convicto que o comércio exterior, para finalizar a sua resposta, eu vou me aconselhar muito com vocês dois, espera. Eu estou viajando amanhã, mas semana que vem eu ligo, não tem o menor problema. Quem me oferece ajuda é ótimo, que aí eu não tenho que pedir, já foi ofertado. Mas tenha certeza que eu quero escutar de você, inclusive, esse racional do comércio exterior. O que eu sinto é que no governo, quando se trata de comércio exterior, nós estamos muito focados em commodities e agronegócio. Como o agronegócio está bombando, e a gente vem matando a pau, é claro, é o único país do mundo que você planta 12 meses do ano. Todo país para 6 meses por causa de clima. Clima ou outros problemas. Brasil não. Então, nós estamos iludidos de ficar só no commodities, que isso vai sustentar a gente no futuro. E aí sim... E o dólar? Tem duas coisas que vai salvar. Um é ter uma exportação inteligente em setores que nós somos altamente competitivos, e a outra,
pegar esses 42 milhões e inseri-los no sistema para gerar o consumo próprio. À medida que nós gerarmos o consumo próprio, a nossa dependência externa nos faz um outro tipo de jogo, que não põe eu com toda hora a bala na cabeça. Olha a China põe um coronavírus que eles inventaram, agora a gente está levando coronavírus para eles. Eles soltaram o mundo inteiro, agora é nós que estão levando para eles o frango. É demais ter que escutar isso. A cada 2 anos a Rússia fecha o suíno e a gente fica olhando de bandeira. Chegou a hora de contra-atacar, que eu falo. Define o comércio exterior, faz o consumo voltar, vamos inserir pessoas, porque o consumo interno brasileiro, ele por si só, ele cresce 3, 4% do PIB, faz a conta. Isso é matemático. Essa é a linha que eu estou e vou pedir conselho dessa parte de você, Roberto. Comércio exterior. Parabéns, muito boa a sua resposta. Johnny, está com você. Não, tem uma pergunta aqui que diz que pergunta se a alta do dólar, ou seja, a desvalorização do real, se você chegar a analisar como isso mexe com o custo Brasil, se é que mexe. Sendo sincero, essa eu não cheguei ainda. Essa eu não cheguei ainda não, gente. Eu vou ficar sempre, posso estudar e responder depois, mas não cheguei a ver isso na mandala. Eu estou muito focado em buscar coisas que a discussão seja mais rápida e dê melhor resultado. Essa talvez eu vou ter no embate com filosóficos, com os liberais, não liberais, vomidentistas, que vocês já escutaram aí. Eu estou indo muito, tentando também achar caminho do Pareto, que tenha pouca discussão. Os marcos que nós estamos levando, via o caso da Costa, Jean, o próprio Gustavo N, e antigamente o Diego Macó, que agora está no lugar do Salim, vai entrar outro cara no lugar dele, é levar aquilo que tem consenso geral e vamos acelerando. Vamos acelerando que vai impactando. Esse eu não cheguei ainda. Eu garanto o seguinte, os 8 projetos que tem hoje com o Carlos da Costa, ele tira quase 1 tri da mandala. E eu vou apresentar para vocês, se o Lide quiser, eu faço uma apresentação ao longo do tempo aí, João e Furlan. Por favor. Vamos querer, sim. Entender o que está acontecendo. Eu me proponho a convidar os meus pares, principalmente o Gianluca e o Diego Acó, que são os dois que mais vocês vão entender onde estão esses marcos e a sequência que eles estão vindo para mudar o Brasil. Jorge, você é muito procurado por parlamentares? Não, porque eu que tenho... Eu vim com uma missão muito clara de, por exemplo, outro dia uma associação soltou uma reportagem minha, eu reclamei. Eu não quero, até porque eu sei que a mídia mesmo vai falar que né, hoje nós temos esse problema. O meu ponto hoje principal, como é que eu vou explicar isso? Primeiro, eu sou o agente da mudança, então eu não quero flores, eu não quero estar em televisão, eu não quero ganhar prêmio, eu não quero nada, eu quero fazer. Isso já me dá uma blindagem boa desse convívio de querer aparecer e ser, né, mais que os outros. Com relação aos parlamentares, eu tenho procurado aqueles que estão defendendo algum segmento e eles me procuram. Isso tem feito uma conversa muito boa, uma conversa muito interessante de conversa. Por exemplo, eu tive com alguns deputados com relação ao reporto, do qual eu aprovo. Acho que a gente tem que fazer. Pelo menos um ano, até que a gente consiga sair de alguns entraves, nós temos que fazer. O caso do Reintegra também teve alguns deputados que me procuraram perguntando a minha opinião, a do caso da Costa, do Gustavo N e de outros. E a gente falou, pô, eu acho que está correto. Então, assim... Você sabe como é que nasceu o reporto, Jorge? Eu estou blindando para que eu faça o trabalho. Eu quero criar uma imagem que as pessoas precisam entender. Eu não vim aqui para aparecer para a mídia. Eu não vim aqui para ser deputado e nem senador. Você sabe como é que nasceu o reporto, Jorge? Não, eu entrei nesse assunto, só estudei a consequência dele. Foi uma proposta minha na época do governo Fernando Henrique, não consegui implementar, deixei pendurado aí no MIDIC e dei uma dica para o meu amigo Furlan. Pega uma pasta aí chamada Reporto e vê se você consegue aprovar no Ministério da Fazenda, que eu falhei. Um ano, nem isso, 6 meses depois estava pronto. Eu vou precisar muito de vocês mesmo, eu já sei. Está aqui o pai e a mãe do Reporto. Eu não sei é uma das minhas 3 mãe, mas está entre nós dois aqui. Tem que explicar o que é Reporto. É tirar, desonerar os impostos que incidem sobre os ativos que integram a zona portuária primária, porta-container, guindastes, enfim, todos os materiais que são utilizados no ativo fixo do porto, tinha uma carga tributária de 40%, que onerava a depreciação da vida útil do equipamento por 15, 20 anos e, portanto, onerava o custo operacional
de descarregamento e carregamento de cargas, portanto, prejudicando de forma sistêmica a importação e exportação brasileira. Na hora que tirou a carga tributária, multiplicou o investimento. Se importaram novos equipamentos, produziram porta-containers, melhorou o desempenho. Olha, o aumento... E depois fizemos o capítulo ferroviário. Quero lembrar disso também. Ainda na época do Fulan. Se incluiu locomotiva, vagões e trilho, que onerava 40% o capital intensivo desse transporte, que é o principal, devia ser o principal interesse, prioridade da nossa matriz de transporte e logística. Na hora que tirou os 40% de imposto, você estava na Vale, você devia lembrar. A Vale, a MRS, a LL compraram 80, 100, 200 locomotivas, não sei quantas dezenas de milhares de toneladas de trilho. Por quê? Porque incentivou o investimento, gerou emprego, renda, e o pessoal quer cobrar imposto sobre base de cálculo zero, porque se ninguém investe, não existe investimento, vai cobrar imposto do quê? Isso aqui é burrice, Jorge. Até hoje, continua a faca no pescoço, a gente tem que ficar renovando reporto, rede, essas coisas. Ô, Jorge. Sobre investimento, ninguém investe. Jorge, Roberto. Só um comentário. Vocês devem lembrar do tempo que 72% do mercado de computadores no Brasil era o chamado mercado cinza, né? As 5 maiores empresas que fabricavam computadores no Brasil não tinham, em conjunto, 15% de market share. A Dell fez uma fábrica no Rio Grande do Sul, estava sendo obrigada a exportar porque não conseguia vender no Brasil. Aí nós fizemos o estudo, que tinha um problema tributário, então contrabando, fundo de quintal, tudo isso é que fazia acontecer. Bom, o pessoal do outro lado do prédio, da esplanada, você sabe quem, apresentou uns dados que a desoneração dos computadores representaria uma perda de arrecadação muito grande. O que aconteceu? Eu falei, quero ver a planilha de como é que chegou isso aí. Bom, não podemos porque isso é sigiloso. Eu falei, isso aí é mentira, porque se não tem produção, isso que o Roberto falou, não tem imposto. É isso. Na lista do Ministério da Fazenda ou da Receita de Arrecadação, imposto sobre computadores é traço. Traço quer dizer que é irrelevante. Então, nós vamos baixar o imposto e a arrecadação vai subir. Foi isso que aconteceu. Eu vou sair um pouquinho aqui, Roberto, estou sendo chamado, tá? Tá, ok. Ô, Jorge, deixa eu colocar um ponto também, já te dar uma dica aqui, que vem do setor da BIMAC. Um dos itens de custo Brasil, que se nós não enfrentarmos com coragem, e agora, por isso é um tema meio urgente, é a questão do PROEX, financiamento, a exportação, especialmente de máquinas, equipamentos e tal, porque senão nós não temos PROEX. O PROEX é o Sistema de Financiamento à Exportação. Tem uma modalidade do PROEX que chama equalização, que faz a redução da taxa de juros, que permite que a gente exporte avião, máquina, guindaste, trator, máquina agrícola, etc., etc. São milhões de trabalhadores brasileiros hoje que trabalham em projetos de exportação de máquina, equipamento, aviões, etc., e dependem do PROEX. O PROEX, para cada $1 que você investe do orçamento público, você tem 15 de retorno em termos de exportação, que só vai fazer o diferencial do juro. Então, para você investe 1 na redução do juro, você vende 15. Então, é de um custo-benefício imenso para o país. E o pessoal não entende isso, às vezes, seja no Executivo, no Tesouro, que é teu vizinho aí de ministério, seja no Congresso, na Comissão de Orçamento, os caras acabam com o orçamento do PROEX achando que é desnecessário. E aí para a indústria de exportação de valor agregado no Brasil. Sabe? Então, são coisas que a gente tem que criar bandeiras permanentes. Pode deixar essa mudança sem segurança jurídica. A insegurança jurídica é um fator de custo Brasil também.
Está aqui na É mandala. outra que a gente deve lembrar de atacar. Ele está na mandala. Tem que atacar a segurança jurídica para que você não tenha certeza do contrato. É claro que isso representa um custo para a empresa. A incerteza de que ele vai conseguir concluir uma negociação, uma exportação, um trabalho que ele está realizando. Então, eu acho que essa dica da BIMAC é importante, a questão do custo Brasil, da questão do PROEX, e outro que tem também de setor, especialmente automotivo, quero te dar essa informação também para trabalhar depois com a Anfávia, é a questão do ICMS exportação, porque as montadoras têm fábrica parada, não exporta, porque está com mais de 1 bilhão de ICMS acumulado no balanço da empresa. Você imagina que uma empresa, outro dia, no meio da crise do ano passado, com 40% de capacidade ociosa, a matriz deu chance dela exportar. Ela falou, não posso. Por quê? Porque senão vou acumular mais ICMS. E eu não sei quando eu recebo, não tenho garantia e não tem juros sobre essa dívida. Então, passa a dívida, fica no balanço 5 anos se deteriorando, esse crédito de ICMS. Sabe? Então, nós estamos errando no Brasil em coisas fundamentais, é tiro no pé. Por isso é que o Brasil não vira uma Coreia do Sul, além do fator educação, produtividade, etc., que são outros 500. Mas também nós fazemos quase uma autofagia, quase um suicídio em não permitir que as nossas indústrias, que a nossa economia seja competitiva. Seu trabalho é muito importante, Jorge. Nós estamos com você. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta aqui que o pessoal está colocando também, que essa questão de custo Brasil, ela afeta muitos setores que são também importadores de insumos. E tem a questão do dólar que o Fulano falou. Aí eu acho, quer dizer, que a tentativa de nós mantermos um câmbio de equilíbrio no Brasil e que o Banco Central atue realmente com autonomia, de forma técnica, e eu estou confiando que isso está acontecendo agora, antes não acontecia. O presidente Roberto Campos Neto está fazendo um trabalho brilhante. Eu acho que também trazer um pouco o Banco Central para assistir essa questão de custo Brasil é muito importante. E eu pergunto se eles estão engajados também, o Banco Central, em olhar a questão da competitividade via política de câmbio e legislação cambial. Jorge e Roberto, desculpa, antes de você responder, Jorge, já vou utilizar essa pergunta como a última pergunta, tá, Janete? Que nós já chegamos às 19 horas, depois deixo para você e o Furlan fazerem suas conclusões ou provocações finais, ok? Perfeito. Então, nesse momento, como eu disse a vocês, eu não cheguei no câmbio. Eu tenho reuniões marcadas com cada entidade, vou estar com o Banco Central. Fizemos um projeto agora que é o PIX, que é um pagamento eletrônico que vai sair agora, que vai revolucionar o mercado, junto com eles. Eu sinto eles engajados, mas não cheguei nesse ponto ainda. Eu acho, e aí é uma opinião minha, de 40 dias de governo, tá? Eu acho que o governo também, a parte econômica do Brasil, ele está indo por alguns caminhos necessários para vencer barreiras, para colocar velocidade, né? Existe uma preocupação muito forte dessa reforma tributária, por ser até questão de ter eleição em novembro para prefeito, dela virar o ano, entendeu? Então, eu acho que está sendo tratado alguns assuntos com uma certa linha de prioridades, isso é que eu sinto. Mas eu posso responder isso para você depois, você passa para quem perguntou. Eu tenho reunião com uma das pessoas do Banco Central, se não me engano, quarta-feira que vem, onde eu vou mostrar a mandala, aonde nós vamos trabalhar junto. O que eu posso dizer é que eles estão engajados, que o PIX, que eu participei com eles, sob a liderança deles, é um sistema maravilhoso e, quer dizer, você vê que é liberal. Temos que lembrar que essa equipe nossa toda é liberal, entendeu? Não quer dizer que nós somos irresponsáveis. E isso facilita muito a conversa que nós estamos tendo. Eu posso até te responder, Roberto, que eu vou manter contato próximo com você, até para ter uns coachings aí. Eu vou dar uma olhada nessa reunião e volto com você e você divulga para quem perguntou. Só para te dar a dica do que é o custo cambial, para terminar isso, é a questão do hedging. Eu não fui muito preciso na minha pergunta, porque o hedging é muito custoso hoje, seja para o exportador ou para o importador. Então, sujeita a empresa a ficar com uma vulnerabilidade da volatilidade do câmbio, que prejudica bastante o custo financeiro, porque você fica à mercê do mercado, e o mercado é flutuante, óbvio. Então, se a gente facilitar os mecanismos de hedging no Brasil para as empresas, vai reduzir o custo Brasil. Furlan conhece isso, hein, Furlan? Você sabe que você já passou aperto por causa de volatilidade de câmbio, hein? Eu não. Estava aposentado nessa época. Eu sei, Furlan, estou brincando.
Como é que é o Mário Henrique falava? Inflação castiga, mas o câmbio mata. Furlan, vou pedir que você dê a mensagem final de novo, talvez a provocação final ao Jorge, para que ele possa concluir também e a gente já caminhar para o encerramento. Jorge, na empresa que eu trabalhei muito tempo e ainda trabalho, depois de 6 anos de abstinência, quando eu fui para Brasília e depois, tinha um lema do fundador que era não esmorecer para não desmerecer. E eu penso sempre nisso. Vejo você com esse gás todo, com esse ânimo, não esmoreça, porque o trabalho que tem aí é uma tarefa de Hércules. Agora, pequenas vitórias levam a grandes vitórias. Pegue algumas coisas, 80-20, tudo bem. Pegue umas 2 ou 3 assim, como eu peguei o assunto do papel higiênico, porque atrás dele veio a desoneração dos materiais de construção, veio a dos computadores e vieram outras coisas. De repente, você pega alguma coisa que todo mundo vai gostar e que não tem oposição, né? E você citou aí os casos da burocracia. A simplificação, todo mundo gosta, menos o burocrata, porque ele passa a não interagir dizendo sim ou não. Tá? Eu sei que eu estou na idade de dar conselhos, então, se você precisar, eu estou disponível. Eu não gosto de pegar mais no pesado, mas dar conselho, isso aí eu estou sempre disponível. Olha, muito obrigado a você e ao Roberto. Você viu que o Roberto quase está competindo com você, né? Não, muito entusiasmo. Ele, se puser uma dupla dessa aí, vocês derrubam as paredes de Brasília. E espero que você continue com todo esse ânimo e que todos os nossos ouvintes hoje, teleouvintes, eu nem sei mais como é que chama, do LIDE, tenham gostado como eu gostei dessa live que fizemos hoje. Então, deixo para você as palavras finais. Eu primeiro, eu vou precisar muito de você, do Roberto, que já prontificaram. Na minha carreira, eu sempre disse uma coisa, burro é o cara que quer inventar. Se tem alguém que sabe mais do que você, cola nele. É a coisa mais fácil de se aprender. Escola não ensina, pós-graduação não ensina. Ensina é quem conhece. Então, tenho certeza que vocês dois, eu já estou ligando na segunda-feira, que eu estou fazendo uma viagem aí, volto aí, segunda-feira eu vou ligar. Esse é o primeiro ponto. Então, agradeço muito. Segundo ponto é que não existe verdade, existe luta. Entendeu? Então, assim, eu estou aberto a qualquer um dos ouvintes que quiser me ligar. Meu telefone, inclusive, está no LinkedIn meu. Pode me ligar a qualquer hora. Eu sou meio workaholic, né? Eu sou meio 24 horas por dia. Então, assim, eu estou aberto a escutar quem puder me ajudar. E agora, a questão de perder a empolgação só existe numa possibilidade. Se eu sentir, não é? Porque uma coisa é você estar na luta, outra coisa é se bloquear a parede inteira e ficar esmurrando nela. Aí não tem jeito. Mas Use a luta máscara. eu posso. Use máscara, porque o Covid pode te derrubar. Não, tem até a máscara aqui, está no bolso. Mas e mais uma coisa para terminar, é que é o seguinte, gente, eu não tenho medo de luta, né? Minha própria carreira mostra isso, eu não tenho medo de guerra. A única condição seria se eu sentir que realmente as filosofias não batem, que não querem fazer, mas não é o que eu estou sentindo. O caso da Costa é um cara incansável, vocês precisam também chamá-lo para uma live, uma hora, que ele tem a visão do todo. Então, já chamamos. Isso, eu estou muito otimista. E, por último, eu quero agradecer aí, o João Dória, o Roberto, o público, e dizer a vocês o seguinte, a única certeza que eu tenho ao longo da minha vida é que a batalha, ela não é uma vitória sozinho, nada. Ninguém ganhou nada sozinho na vida. Só esporte individual. Assim mesmo, você tem que levar, tem preparador físico, tem nutricionista, tem outras pessoas. Esse é um jogo do setor produtivo para ganhar comigo, com o time que está ao meu lado, com o meu grupo.
Esse é o jogo de não ter nome de vencedor. Legal se daqui 5 anos a gente olhar para trás e falar, não, o Roberto fez, o fulano fez, algum dos ouvintes fez, o João Dória Neto fez, filho fez, Neto, eu não vi o sobrenome, né? Neto. Aí, é isso que nós vamos engrandecer. Porque toda vez que você disputa um projeto para que tenha um vitorioso, a sua chance de morrer é muito grande. Então, o importante é que seja feito, né, Jorge? O importante é que seja feito. E olha, o Furlan e eu já passamos por aí, ele como ministro, como secretário executivo, e a felicidade de vermos hoje um interlocutor qualificado como você à frente desse projeto, porque é a continuidade de uma obra que nós começamos e que ainda precisa ser concluída. E você vai dar, sem dúvida, uma grande contribuição. Ouvindo você falar, eu fiquei absolutamente convencido que nós vamos dar muitos passos importantes agora com a presença por aí. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Jorge, acho que cabe a nós desejar que você boa sorte, que consiga concluir todas essas iniciativas e conte com o LEAD, a plataforma, sempre para ajudar você a realizar esse plano ambicioso que acho que todos esperamos. Então, muito obrigado pela sua participação, agradecer o Roberto e o Furlan também por mediarem e anfitrionarem essa conversa. E lembrar você que nos assiste, além de agradecer, claro, por ter acompanhado até agora, lembrar que na próxima segunda-feira, dia 24, nós voltamos, inclusive, com o nosso Roberto Janetti, para o nosso Fórum LEAD de Energia, o 8º Fórum LEAD de Energia, que vai acontecer virtualmente aqui com o Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o Wilson Ferreira, presidente da Eletrobras, a Clarissa Lins, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, e o Décio Odoni, para a gente debater a energia do Brasil, um tema extremamente relevante. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram. Jorge, mais uma vez, nosso muito obrigado aqui e a todos vocês um bom resto de semana. Nos vemos na próxima segunda-feira. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado.